Olá, sejam bem-vindos à nossa meditação de hoje. Desde já agradeço a sua presença e peço ao bom Deus que fortaleça sua perseverança na oração e a graça de uma vida vivida pela fé. Seguir firme na oração diária é sempre um desafio. Sempre tem algo tentando, entre aspas, roubar o tempo que decidimos nos dedicar à oração, não é mesmo? E se não permanecemos vigilantes, deixamos de rezar hoje, amanhã surge outra coisa e depois outra, e quando se vê, lá se foi o propósito de ser um homem de oração, de ser uma mulher de oração. Vigiai e orai. Se está tendo dificuldade em manter a constância, considere talvez repensar o horário que você tem tirado para a oração. Uma sugestão que me ajuda, talvez para você também seja possível, é dormir um pouquinho mais cedo e começar seu dia também um pouco mais cedo, quando as pessoas na sua casa ainda estão dormindo. Ao se levantar, evite olhar celular, redes sociais, WhatsApp, essas coisas, para evitar se distrair e perder o foco. Você vai perceber que seu tempo vai render e que vai valer a pena no fim das contas. Bom, sigamos então para a nossa reflexão de hoje. Assim fala o Senhor pela boca do profeta Ezequiel: se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e observar os meus preceitos, viverá sem dúvida, não há de perecer. Se o justo, por sua vez, se afastar da sua justiça e cometer o mal, morrerá por causa da infidelidade a que se entregou e do pecado que cometeu. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, enquanto a salvação é assegurada aos pecadores que se convertem, aos justos que abandonam o caminho reto é prometida a perdição. Se o valor da conversão é tão grande a ponto de anular todos os pecados cometidos anteriormente, não é menor o dano da inconstância no bem, pois pode destruir uma vida inteira de boas obras. Ninguém pode estar seguro de si mesmo. Aquele que crê estar de pé, olhe para que não caia, nos alerta São Paulo na primeira carta à comunidade de Corinto. Mesmo aquele que vive atualmente em graça e talvez professe uma vida de perfeição, nunca pode deixar de estar atento e vigilante. É absolutamente necessário proteger-se, não apenas de cometer pecados graves, mas também aqueles pecados leves, que são para muitos considerados de pouca importância e que acabam virando, vamos dizer assim, pecadinhos de estimação. Sabe aqueles pecados que eles parecem que estão agarrados em você, estão sempre ali, e sempre quando você busca o sacramento da confissão, você sempre tem que colocar eles também. Claro que tem que colocar, mas o melhor seria se não os pecasse, se eles fossem vencidos pela força da oração, pelo desejo de santidade. Porque o pecado venial é sempre uma ofensa a Deus. Ele opõe-se à caridade e, embora não a destrua, a esfria. Diminui seu impulso, retarda e impede seu desenvolvimento. O pecado venial, ele não quebra a amizade com Deus, mas, quando cometido habitualmente e com plena deliberação, coloca em grave risco a caridade
Não são raros os casos de pessoas que, tendo se entregado com sincero fervor ao Senhor, depois de algum tempo começam a ceder ao egoísmo, à preguiça e às demais paixões. Não sabem se impor esforços generosos para vencer a si mesmas e se entregam a contínuas negligências, à desatenção, com omissões voluntárias frequentes. Sua vida espiritual se reduz a uma espécie de letargia, de torpor, algo como que uma sonolência que, embora não seja certamente a morte, de nenhuma maneira tem o frescor e o vigor de uma vida saudável e robusta. O fervor da caridade já se apagou. Santa Teresa de Jesus alerta sobre o perigo dessa situação e escreve: quando não sentirdes desgosto por uma falta que cometestes, temei sempre, pois o pecado, embora venial, deve ser sentido com dor até o fundo da alma. Por amor de Deus, procurai com toda diligência não cometer jamais um pecado venial, por pequeno que seja. O que pode ser pequeno, sendo ofensa a uma majestade tão grande? Uma citação do Caminho de Perfeição. Seu livro, um dos seus livros mais conhecidos. São certamente muito diferentes os pecados veniais que nos escapam por fragilidade, por inadvertência. O homem não queria ceder a nenhum preço, mas, sendo ainda fraco, cai quando chega a tentação, especialmente se esta o surpreende de maneira inesperada. No entanto, assim que percebe a queda, sente um sincero arrependimento pela culpa. Arrepende-se dela, pede perdão ao Senhor, levanta-se novamente e retoma o caminho. Essas quedas ou pecados não prejudicam gravemente. São mais um indicativo de fraqueza, de imaturidade espiritual. Se, além disso, diante dessas quedas o homem sabe se humilhar sinceramente, pode tirar delas verdadeiro proveito. Em particular, uma consciência mais profunda de sua miséria, que o fará desconfiar totalmente de si mesmo para colocar toda a confiança em Deus. Ele terá experimentado em sua vida a grande verdade e realidade dessas palavras de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Não são poucas as vezes em que o Senhor permite tais quedas precisamente para dar ao homem a consciência prática de sua nulidade, de seu nada, para fundamentá-lo fortemente na humildade, a base de toda a vida espiritual. Santa Teresinha do Menino Jesus, falando sobre essas faltas, se atrevia a afirmar que não desagradam ao Senhor, porque justamente não dependem da má vontade, mas sim da fraqueza da natureza humana. Para ter certeza de que a vontade é boa, realmente oposta ao pecado, há uma constatação muito simples indicada por Jesus, e que é ao mesmo tempo uma condição necessária para que a oração seja agradável a Deus. Se ao apresentar tua oferta ao altar, lembrares então que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois volta e apresenta a oferta. Quem não procura se reconciliar com o próximo não pode se considerar livre de pecado voluntário. Sua amizade com Deus não é fervorosa, porque não tem força
para cumprir esse dever fundamental. O Senhor não toma a sério certas faltas que escapam à nossa fragilidade humana, mas dá grande importância a tudo o que fere e rompe a paz e a harmonia entre os irmãos. Assim canta o salmista no Salmo 129. Desde o fundo a ti clamo, Senhor. Senhor, ouve minha voz, estejam meus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se levares em conta os delitos, Senhor, quem poderá resistir? Mas de ti procede o perdão, e assim infundes respeito. Minha alma espera no Senhor, espera na sua palavra. Minha alma agrada ao Senhor, mais do que o sentinela pela aurora. Aguarde Israel, Senhor, porque do Senhor vem a misericórdia, a redenção abundante, e Ele redimirá Israel de todos os delitos. E Santa Catarina de Sena assim escreve: Peccavi Domini, miserere mei. Perdoa-me, Pai, perdoa-me a mim, miserável e ingrata, pelas infinitas graças que de ti recebi. Confesso que só tua bondade me tem preservado como tua esposa, embora por meus defeitos tenha sido sempre infiel a ti. Peccavi Domini, miserere mei. E tu, alma minha, o que fazes? Não sabes que Deus está continuamente te vendo? Deves saber que nunca podes te esconder de seu olhar, pois nada lhe está oculto. Põe, portanto, um ponto final nas tuas iniquidades e desperta. Ó Deus eterno, ó piedoso e misericordioso Pai, tem piedade de nós, porque estamos cegos sem ver nada, e principalmente eu, miseravelmente miserável. Tu, verdadeiro sol, entra na minha alma e ilumina-me com tua luz. Afasta das minhas trevas a escuridão e dá-lhe luz. Derrete nela o gelo do amor próprio e infunde-lhe o fogo de tua caridade. Santa Catarina de Sena. Senhor, eu pequei. Tem piedade de mim, um pobre pecador. Faz com que chegue ao meu coração a água das lágrimas e do arrependimento sincero, para que possa purificar minha alma de suas culpas, antes que me afaste de ti. Senhor, dá-me tua graça e tua misericórdia, para que me sirvam de ornamento e esplendor, de maneira que eu possa te agradar, Senhor. Dá-me boa vontade e perseverança, para que me renove incessantemente em teu serviço e no teu louvor. Amém. E assim, encerramos nossa meditação de hoje, meus queridos ouvintes. Sejamos vigilantes, sejamos fiéis, permaneçamos em Deus e confiemos nele as nossas vidas. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.